boa noite. Nós temos o costume de falar que aqui no Contraponto, Ponto e Contraponto, os convidados são especiais. Mas esse é especialíssimo. É alguém que já se transformou em catarinense. Renan Dalzotto. Boa noite, Renan. Boa noite. Qual a origem mesmo? Eu sou gaúcho, de São Leopoldo. Gaúcho de São Leopoldo. E já está em Santa Catarina há 20 e tantos anos. Quase 30 já. Quase né? Eu estou 30 casado há 33 anos e viemos para cá. Nós casamos aqui em Santo Amaro, da Imperatriz, e já fixamos residência aqui. Nesses 33 anos, morei em São Paulo, no Rio, na Itália, mas a residência sempre aqui. Agora, foi curioso porque acabou vindo a Santa Catarina porque encontrou a sua mulher no aeroporto, foi isso? Isso, eu conheci a Ana-Lisa em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Ainda atleta? Oi? Ainda atleta? Eu ainda atleta. Ela fazia um trabalho de modelo e tal, e foi amor à primeira vista. E daí? Ela tinha na época 16 anos, e casamos logo em seguida, ela fez 17 e nós casamos. Então já vamos pedir as primeiras ilustrações, porque daí vamos poder justamente mostrar. Primeiro aí, Renan, jogador. Jogava pela seleção aí. Foi considerado um dos grandes jogadores mundiais de todos os tempos do vôlei. Vamos na sequência. Aí jogando na Itália. Aí na Itália, né? Já estava jogando na Itália, já estava casado com a Ana-Lisa. Nós casamos e fomos para lá em 88. Certo. Foi meu primeiro ano na Itália, fiquei 5 anos lá. Depois, na sequência... Aí aqui é uma foto interessante, muito vôlei legal de praia? essa foto. Isso. Hoje o vôlei de praia é um esporte olímpico. Sim. Na época não era. E o vôlei de praia, falando mundialmente, o primeiro mundial foi no Rio de Janeiro. O primeiro e o segundo. Foi. E nós que jogamos. Aqui está eu e Montanaro. E o segundo mundial eu joguei com o Bernard. Então, o voleibol de praia nasceu oriundo de atletas da quadra. E aí já não estava mais na quadra, só na areia. Não. Nós jogávamos, eu jogava na quadra. Conciliava. E conciliava, né, isso para a gente movimentar o voleibol de praia, porque ainda não tínhamos aqui no Brasil atletas específicos da praia. Promovê-lo e popularizá-lo, como né? nos Estados Unidos. Então, nós jogamos os primeiros mundiais. Bacana. Nesse campeonato, nós ficamos em 3º lugar do mundo. Perfeito. Então, lá no Rio de Janeiro, no time da Atlântica Boa Vista, certo. time do Braguinha, Antônio Carlos de Almeida Braga, um cara Braga. Um incentivador do vôlei, incentivador, uma pessoa, né, querido amigo. E querido no trato, né? Exatamente. Foi o primeiro time profissional do Brasil, Atlântica Boa Vista. Ele teve sempre um carinho especial pelo vôlei e pelo automobilismo na figura do Ayrton Senna, né? E pelo Guga. Aí pelo Guga, é verdade. Pelo Guga. É verdade. Então o cara foi sempre muito especial. É verdade. Fechamos aí ou temos mais alguma como jogador? Daí eu acho que é já como treinador, não é isso, Alan? Aí como treinador aqui em Florianópolis, né? Foi meu segundo projeto aqui em Santa Catarina. O Bruninho novinho, né? Aqui tinha 17 para 18 anos. Foi ali o André Nascimento? Esse aqui é o Sidão, que também acabou sendo jogador de seleção brasileira. Por sinal, vários jogadores aqui, né? Sim. Como o Lucão, o Éder, passaram por aqui. Exato. E meu segundo projeto, o primeiro foi da Unisul, que foi um projeto muito bacana também, acabamos sendo campeão brasileiro. Aí já foi na CIMED, né? Lá como gestor e aqui como treinador e gestor, né? Exato. Próximo, vamos lá, ele já na seleção, né? Na seleção brasileira agora. Seleção foi quando? Eu fui para a seleção em 2017, depois 4 anos. dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Né? Eu estava como diretor técnico das seleções do Bruninho, e do Bernardinho. Desculpa, do Bernardinho e do Zé Roberto. Exato. Eu era o diretor técnico junto com também eles. de feminino? Nós duas. Não sabia. Nessa caminhada olímpica. Certo. E quando acabou a Rio 2016, eu decidi voltar para Florianópolis, porque estava sempre nesse bate-Rio e Florianópolis. E aí, já na seleção, com o Bruninho já com mais idade, né? capitão da seleção brasileira. Grande jogador, né? Um cara, uma pessoa também, fantástica, né? Um cara que vive aqui em Floripa, né? É verdade. É outro que merece a chave da cidade também. Já o encontrei aqui com a mãe dele, também jogadora, Vera Moça, né? Vera Moça, exatamente. Então, eu assumi a seleção brasileira em 2017, depois da saída do Bernardinho. Isso. E um que desafio... assumindo a seleção francesa, exatamente. É um desafio tremendo, porque não é fácil dar continuidade ao trabalho. Eu sempre digo o seguinte, Cláudio,
porque todo mundo me perguntava como é substituir o Bernardinho. Não dá. O Bernardinho, ele é insubstituível. Né? O que nós estamos tentando... Chegou no topo ele chegou também, no, né? no que é bem difícil eu conseguir fazer. E manter o topo não é fácil. E não é fácil, tá? E o nosso maior desafio era esse. Quando nós assumimos em 2017, o Brasil era 13 anos primeiro do ranking mundial. 13 anos primeiro do ranking mundial. Hoje, 5 anos depois, a gente tem orgulho de dizer que nós somos já há 18 anos primeiro do ranking mundial. Nós nunca saímos do primeiro lugar, né? Mesmo sem ganhar todas as competições. Aí que eu quero chegar. Próximo telão. Aí, aqui quando estava se recuperando, né? Isso, eu tive um problema de Covid bastante sério. Isso, nós vamos deixar para o segundo bloco. E aqui eu não consegui viajar com a equipe para a Liga das Nações, eles estavam na Itália. Que, aliás, mas eu conquistaram o título. Isso. Eu participava de todas as preleções de treinamento e as reuniões pré-jogo também, né, falando com os jogadores. Foi substituído pelo um catarinense, né, que é o Schwank. Ele é de Brusque, de Brusque. Eu chamei ele para trabalhar, um cara que foi meu atleta na CIMED, na Unisul, e depois trabalhou na CIMED como técnico, está no mundo árabe trabalhando, um cara muito profissional, e que temos uma parceria muito bacana hoje. Que legal, vamos lá. Aí o time ganhou, fizeram essa homenagem para mim lá no pódio. Com a foto, inclusive. Com a foto, com uma camiseta. Exato. E foi muito legal, porque quando acabou, todos mandaram uma mensagem dizendo, olha, bacana. Jogamos por você, jogamos tal. Isso também ajudou na recuperação? Ajudou muito, muito. Eu tinha um grande objetivo que, na verdade, eram 3 grandes objetivos. Né? O primeiro, sobreviver. O segundo, me recuperar em tempo para chegar aos Jogos Olímpicos junto com eles. E terceiro, era trazer uma medalha que, infelizmente, ficamos em 4º lugar e não conquistamos. Faz parte. Vamos lá, próximo. Aqui é lá dos Jogos Olímpicos, toda a comissão técnica, o Schwank é do meu lado ali. Isso. Exato. Então, uma comissão técnica que está junto já há 5 anos. Muitos daqui vieram da comissão técnica do Bernardinho também. Certo. Houve uma continuidade, né? Houve uma continuidade, até exatamente. Havia afinidade muito com ele grande. também, né? O Bernardo é um dos meus melhores amigos e o mais interessante é que nós temos uma filosofia muito parecida de trabalho, de condução. Né? Então... Fechamos, Alan? Aí aqui foi a última competição, depois dos Jogos Olímpicos, do Campeonato Sul-Americano, e isso é uma coisa muito bacana no esporte, porque o esporte sempre te dá uma nova oportunidade. Isso foi em Brasília. Agora, fazem 3 semanas. E nós jogamos a final contra a Argentina, a mesma Argentina que tirou a medalha. Que pegou a medalha de bronze. E aqui nós ganhamos de 3-1 a final do Sul-Americano. Aqui a gente já te vê um pouco... Isso aqui é muito legal, porque a Copa do Mundo no Japão, a gente foi campeão da Copa do Mundo em 2019, uma situação pré-Covid, né? E os Jogos Olímpicos ia ser em 2020. Essa competição nós ganhamos de forma invicta, ganhamos de todos os times. Foi quando jogaram para 21 as Olimpíadas, né? Isso nos prejudicou bastante. Exato. Né? Sem contar, claro, prejudicou o mundo todo, né? Isso, pelo amor de Deus. Mas a seleção vinha num crescente muito grande, tanto que essa foi a última competição antes dos Jogos Olímpicos. Ganhamos de forma invicta. E culminou ainda com a minha sorte, com o meu azar, desculpa, né? Pois e foi nesse episódio aí, foi aí que contraiu o vírus, não foi? Não, isso aqui foi em 2019, foi no início dos trabalhos, em 20? No 3º dia de treinamento em Saquarema. Que era fechado, né? Que era fechado, que era uma bolha. Foi quando eu contraí o vírus do Covid-19. No 3º dia. E me apresentei 40 dias depois para... treinar a seleção durante uma semana e ir para os Jogos Olímpicos. Ou seja, tudo ao contrário do que a gente acredita, que é o trabalho faz a diferença. Sem dúvida nenhuma. Agora, antes de pedir o intervalo, e aí no segundo bloco nós vamos falar sobre a situação enfrentada por Renan Dalzotto, que foi uma parada dura e que os brasileiros e os catarinenses acompanharam com apreensão, torcendo pelo seu pronto restabelecimento. Agora, mesmo perdendo, mesmo não conquistando nenhuma medalha nas Olimpíadas, conseguiu manter a liderança no ranking, né? Exatamente. Hoje a gente continua em primeiro do ranking mundial, e isso é muito legal, porque talvez seja o maior desafio, porque quando você é primeiro do ranking mundial, mostra que você tem um projeto vencedor na mão. Talvez não campeão em todas as competições. A gente foi campeão da Copa do Mundo, campeão da Copa dos Campeões, campeão sul-americano, vice-campeão mundial de clubes e, infelizmente, 4º lugar nos Jogos Olímpicos, que veio a culminar com tudo aquilo que a gente acredita, Cláudio, que a preparação é tudo. Né? A gente fundamental, diz, né? É uma filosofia do nosso voleibol. Nós temos que ter mais vontade de se preparar do que competir. Ou seja, é ali que você cresce, é ali que você
ganha a condição de chegar nos jogos e defender bem o Brasil. E nós não tivemos essa oportunidade. Dois times sul-americanos acabaram decidindo o bronze, levado pela Argentina. Agora, na definição do campeão entre França e Rússia, ganhou o melhor, na sua avaliação? Então, Porque a Rússia estava muito forte. São duas grandes seleções, que na verdade tinham 6 seleções aptas a conquistar o título e o pódio. E a Argentina entrou no meio. A Argentina é a 7ª no ranking, assim como... Dançou a Polônia? Dançou a Polônia, os Estados Unidos, a Itália no começo, né? Também, Itália também. E a Itália também. E ficou França em primeiro, Rússia. A França tem um modelo de jogo parecido com o nosso, tanto que o nosso jogo contra a França foi o jogo mais longo em pontuação da história dos Jogos Olímpicos. Foi 3-2 para o Brasil, ou seja, nós vencemos o campeão olímpico. Acompanhamos. Agora, um grande jogador aquele HP, né? HP é fantástico. Craque, né? Craque de bola. Muito bom. Faz a diferença, né? Faz. E você vê o nível do voleibol, o Bernardinho acabou de assumir a seleção francesa. Exatamente. E ele acabou perdendo o Campeonato Europeu antes das quartas de final, com o time da França, que acabou de ser campeão olímpico. Então, assim, o voleibol está muito equilibrado. O mundo está globalizado, todo mundo sabe jogar hoje. E perdeu para a República Tcheca, que não está entre os 20 do ranking mundial. E vamos ter aí, certamente, um enfrentamento Renan e Bernardinho, Brasil e França. Tudo que eu quero é chegar numa final com ele. Meu melhor amigo está disputando. Beleza. E eu desejo que ele fique em vice. Que ele fique com essa medalha de prata. Mas ele é fantástico, é meu irmãozão. Sem dúvida. Vamos chamar um rápido intervalo e continuamos com esse bate-papo muito interessante com o Renan Dalzotto. Até já. Muito bem, convidado do Ponto e Contraponto de hoje, Renan Dalzotto, jogador de vôlei, treinador hoje da Seleção Brasileira de Vôlei e que enfrentou uma parada duríssima em meio a essa pandemia que já levou aí quase 600 mil brasileiros. Ele foi um dos que enfrentou a dureza do vírus traiçoeiro e que o levou ao hospital e à UTI. Foi um período terrível. Mas antes de entrar nesse período, então vamos aí. E aí está a foto. Vamos aí. Aí eu já estava com uma traqueostomia. Eu dei entrada no hospital dia 16 de abril, dia 19 eu fui entubado. Mas aí tu já estás fora da UTI. Eu estou na UTI, aí eu estou na UTI normal. Eu fiquei na UTI do Covid durante 15 dias, fui entubado 2 vezes. Né? Na segunda tem que ser pela traqueia, né? Não, então, eu fui entubado. Aí fui extubado, aí peguei uma bactéria gravíssima, que é a KPC, aí fui entubado novamente, e quando eu fui para ser extubado e ficar de boa, que o corpo estava recuperando bem, os médicos ligaram para a Ana e para os meus filhos falando que eu tinha tido uma falência no corpo um dia antes, e que tiveram que me reanimar, dando, né, fazendo estímulo choque, por choque. Que o coração também já estava... Combalido. E aí resolveram fazer a traqueostomia, porque eu não ia aguentar uma terceira intubação. Aí então fizeram a traqueostomia, aí eu estava começando a acordar, né? Bastante inchado, apesar de ter perdido 22 quilos. 22 quilos? 22 quilos e de massa magra, né? Eu sempre fui, enfim, um ex-atleta. Atleta forte, né? E sempre treinei, sempre me preparei. Próximo telão, por favor. Aqui foi o dia que eu acordei. Aí com os filhos, né? Meus filhos ficaram comigo lá o tempo todo. Minha esposa, que foi uma parceiraça. Pois é, me fala um pouquinho dela. Então, eu às vezes até me emociono em falar, mas quando eu dei entrada no hospital, Cláudio, eu falei para ela que eu estava com um pressentimento muito ruim. E aí eu entrei no oxigênio, que não adiantou, entrei na máscara e quando eu entrei na máscara, eu falei para ela, olha, pede para mim entubar, por favor, porque eu não vou passar de hoje. Eu estava com a sensação que eu ia morrer. Né? E depois eu apaguei, eu não lembro de mais nada. Durante quantos dias? Fiquei 30 e poucos dias desacordado. Ausente. E no primeiro dia, dia 19, quando eu fui entubado, descobriram um trombo muito grande na minha virilha e a primeira opção era amputação da perna. Aí ligaram para ela falando que
poderia acontecer, mas eles iam tentar primeiro a retirada, e conseguiram. Mas avisaram que, para ela não se surpreender, porque seria uma solução, Ou seja, a amputação quadro da perna. gravíssimo, né? E aí eu tive 2 pneumonias, tive um pneumotórax, tive falência dos órgãos, tive, enfim, uma série de coisas. E por 2 momentos eu me vi morto. Pois né? como é que foi isso, essa experiência? Então, foi uma experiência bastante dura. terrível, né? né? Foram 2 momentos importantes. Né? O primeiro, o que eu vivi, e o segundo, quando eu acordei e que percebi o que eles viveram. Né? Porque eles sofreram muito também na minha ausência. Sem dúvida. Né? Então, a minha experiência, eu tive com meu pai, com a minha mãe, que já faleceram há mais de 10 anos, né? Tive lado a lado com eles, mas tive muito com a minha avó, que eu fui criado com ela, né? Dormindo naquela... Né? Tanta gente no quarto. Minha avó materna, a avó Eva. E foi muito interessante, porque num determinado momento eu me vi no meio assim, de fezes e tudo mais, e ela me tirou dali. Ela falou, sai daqui que aqui não é teu lugar. E me levou para um lugar escuro. Quando eu cheguei nesse lugar escuro, eu vi um telão com uma notícia da televisão dizendo que eu tinha morrido. Né? Renan Dalzotto morre e deixa... Inclusive, era uma matéria na Itália. As imagens, eu jogando na Itália, dizendo que eu tinha falecido, que eu tinha deixado esposa e 2 filhos. Quando eu vi aquela matéria, foram 2 matérias. Quando eu vi essas matérias, eu aceitei que eu tinha morrido. Eu falei, cara, eu morri mesmo. Né? Eu morri e tudo, e a minha avó comigo o tempo todo. E foi muito interessante que nesse momento que eu aceitei que eu tinha morrido, eu vi a Ana pegando na minha mão, a Ana Lisa pegando na minha mão, e atrás dela, assim, uma corrente, uma luz muito grande, sabe? Assim, ou seja, ela te puxou de volta. Ela me puxou de volta, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que tu professa meu fé? Retorno... Oi? Tu professa fé, alguma religião? Eu sou católico, a minha família, a parte de mãe, lá no Rio Grande do Sul, grande parte é espírita, e eles... o meu primo reuniu a família, dizendo que tiveram uma sessão e que viram que dificilmente eu voltaria, mas que todo mundo ficasse em paz, tal, que minha avó estaria fazendo a minha passagem, uma passagem tranquila. Eu te cortei, tu ias falar mais alguma coisa da Ana. Então, a Ana, quando eu percebi que ela estava me segurando na mão e me puxando, sabe? Eu meio que acordei assim, eu falei, caramba, sabe? E agora? Por que ela está aqui e tudo mais, né? Aí eu vi aquela luz atrás dela e foi quando ela me puxou. Ela me puxou e eu voltei. Aí quando teve um momento... Coisa de Deus, cara, assim, ó, isso que eu ia falar. Muita gente me pergunta como você conseguiu voltar, né? Claro que a minha condição física ajudou. Claro que o hospital... O teu histórico de atleta, histórico, né? O hospital, os médicos eram muito competentes e tudo mais, mas eu vou dizer que o que fez a diferença foi essa corrente de fé, que ela todos os dias dava um boletim médico, ela gravando, pedindo para as pessoas rezar e tudo mais, tal, e criou, depois eu vendo os áudios, né, que depois que eu vim saber, sim, é impressionante a corrente que se formou, né, em torno disso, de amigos, familiares, enfim. E Deus correspondeu. Sem dúvida nenhuma. Vamos na sequência? Para a gente não... Olha, essa aqui foi perna, né? A primeira sessão de fisioterapia, eu perdi 22 quilos, né? Então aqui é uma placa que eu botei no joelho, eu fiz uma osteotomia em 2018, e essa placa ficou aparente, né? Eu não conseguia coordenar os movimentos, e isso é uma coisa me afetou muito a parte física, motora e respiratória, eu não conseguia dar um passo. Eu tive que aprender Eu acho que nós temos uma foto agora justamente da questão respiratória, não? Aí? Não, aqui foi mais na frente, que é uma coisa bem interessante. Quando eu comecei a me recuperar, o Comitê Olímpico estava muito preocupado, achando que eu não ia chegar a tempo nas Olimpíadas. Esse foi um teste que eu tive que fazer para mostrar que eu estava em condições de... como se eu estivesse dentro de um avião a mais de 15 mil metros de altura. Então, com a pressão de dentro do avião e tudo mais, com o fluxo de oxigênio reduzido e tudo mais. Perfeito. Então, foi uma recuperação muito intensa, durante alguns dias. Nós temos mais alguma coisa sobre a recuperação, não? Não tem aquele vídeo, ele treinando, caminhando, inclusive com o Bernardinho? O Bernardinho foi um parceiraço. Aqui foi a minha segunda tentativa. Olha só, eu não conseguia coordenar muitos movimentos. Eu desaprendia tudo. Eu não conseguia subir um degrau de escada. Eu não sabia como era.
a primeira vez que eu fui subir uma escada rolante, depois que eu saí da cadeira de roda, Aí com o o Bernardinho, o Bernardinho foi para lá para me Aí tu ajudar. já tava um Aí eu pouco já melhor, estava né? conseguindo. É. No primeiro teste que eu fiz, eu tinha que caminhar 6 minutos nessa pista para ver qual é o máximo de distância que eu conseguia percorrer. Isso aqui foi lá em Tóquio, eu continuando a me recuperar. E naquela pista ali, durante 6 minutos, eu caminhei 20 metros. Foi o que eu consegui, 20 metros. Que coisa impressionante. Foi o que eu consegui caminhar, sabe? Mas Mas hoje tu já recuperou bem, né? eu estou jogando até beach tênis já. Coisa boa. Agora nós temos ainda 3 minutinhos, as homenagens aí que o... Aí foi em 2015, Ana, né? em Massachusetts, em Holyoke, lá nos Estados Unidos. Eu fui agraciado, né, com o Hall da Fama Internacional e, claro, a minha esposa do lado. Bacana, bacana. Sempre comigo. Na sequência, vamos lá. Aqui, Brasil Olímpico. por 2 anos seguidos, quando eu assumi a seleção brasileira em 2017, e que era um desafio muito grande. Em 2018 em 2018 e 2019 eu ganhei o prêmio de melhor treinador do ano em esportes coletivos pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Ou seja, fosse premiado como jogador e como técnico, né? Como jogador também. Isso é muito raro, né? Porque às vezes o cara se destaca como técnico, mas não tanto como jogador, né? E aí? Em 2019, ganhando o prêmio de melhor treinador do ano em esportes coletivos, né? Isso em 2019. Bacana. Então, acho que fechou. E foi muito legal, porque é isso que você falou, cara. Eu tive uma carreira como atleta boa, muito legal. Excepcional, assim. pô. E foi quando o vôlei começou a surgir forte no Brasil, né? E agora eu pretendo ter uma carreira também muito boa como treinador. Até porque é jovem, né? 60 anos, né? Estou com 60 anos. 61 agora, né? 60, você sabe bem porque nós somos do mesmo ano. Diferença de poucos dias. Exatamente. Então tem uma estrada boa pela frente, mas eu estou muito focado para chegar em Paris, nos Jogos Olímpicos de 2024, na melhor condição possível. Como time até porque e pessoalmente. agora é só 3 anos de diferença. O ano que vem nós já temos o Campeonato Mundial, que vai ser na Rússia. Bacana. E depois a preparação final para esse ano não tem mais nada de seleção. Não, esse ano acabou com a vitória o Sul-Americano. Né? E eu vou como técnico agora de uma seleção de jovens, um Sub-23 para os Jogos Pan-Americanos em Cali, na Colômbia, final de novembro. Agora nós temos um minuto final, Renan, para tu dar assim, o teu depoimento com tudo que tu passaste, o que mudou na tua vida e qual a lição que tu tirou e que tu transmite para os catarinenses. Olha, primeiro que esse vírus ele não é brincadeira. Então nós temos que nos vacinar, sim. Eu tinha tomado a primeira dose e 5 dias depois eu fui contaminado pelo vírus. E depois já tomei a minha segunda dose e não vejo a hora de tomar o meu reforço também. Né? Todas as precauções necessárias precisa, né? O uso de máscara quando está próximo a alguém, não Ana e os filhos muito. Não tiveram? A Ana teve, mas graças a Deus superou bem. Os filhos não? Isso, não. Os filhos também já estão vacinados, graças a Deus. Então, assim... Mas qual a lição assim que passamos? Cara, curtir e viver cada momento, sabe? Quando eu acordei, eu fiquei ali, você viu de mão dada com a minha esposa, eu fiquei 3 dias sem dormir, porque eu tinha medo de voltar para onde eu tinha. E o que me deu mais força foi justamente estar com a minha família, né, de mão dada. Eu fiquei de mão dadas com ele durante vários dias. Eu não permitia que eles saíssem do quarto. Ou seja, é o tripé: Deus, família e fé na vida, né? Fé na vida. E valorizar a vida, né? Valorizar demais, cara. Agradecer, gratidão por tudo que a gente tem, pelas amizades, pela família. E isso eu não abro mais mão de jeito nenhum. Renan Dalzotto, quero lhe dizer que nós catarinenses o temos já como um catarinense, torcemos pela sua recuperação e torcemos por mais alegrias no vôlei masculino daqui para frente. Obrigado, Cláudio. Foi um prazer enorme estar aqui. Saúde, paz e vida longa. Obrigado, para todos nós. Sucesso. Obrigado. Um forte abraço. Você tem compromisso conosco no próximo sábado, 19h20. Um papo tão inteligente e verdadeiro quanto esse. Até lá.